noite a todos, amigos, irmãos da Casa Espírita Nosso Lar. Que essa noite, estejamos de mente aberta, de coração aberto para o tema proposto da noite. E para irmos desde já nos concentrando, esquecendo um pouco das nossas dificuldades, vou trazer uma breve leitura do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e também pela psicografia de Chico Xavier, que nos fala sobre a humanidade real. Eis o homem, nos diz Pilatos. Isso está dito em João, capítulo 19, versículo 5. E Emmanuel comenta: apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplausos e nem flores. Jesus achava-se diante da morte. E terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então vamos fechar os nossos olhos, não como um ritual, mas como um momento de nos concentrarmos um pouco melhor. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a providência divina que nos dá o amparo. Amparo para a nossa vida aqui na Terra, amparo para aqueles que estão no plano espiritual. Sempre temos o apoio divino do nosso Mestre Jesus, que nos dá essa providência divina como forma da sua bondade, da sua dignidade e do seu amor. Que possamos compreender os ensinamentos nessa existência com essa ferramenta grandiosa que é a doutrina espírita que está nas nossas vidas. Para que possamos crescer como seres humanos, como espíritos imortais que o somos. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um esta noite, que possamos levar a cada dia também esses ensinamentos àqueles que necessitam. Subindo um degrau por vez na escada evolutiva, mas não esquecendo daqueles também que necessitam do seu amor. Não esquecendo que também aqueles que estão ao nosso lado necessitam da nossa compaixão e necessitam do nosso amor. E assim seja. Bem, meus irmãos, então, hoje trazemos um tema muito importante para nós, que é o tema das enfermidades que assolam a nossa vida. E não só falar de enfermidades, mas falar também de cura. Qual é a cura verdadeira? Portanto, o nosso tema hoje é enfermidades e a cura verdadeira. Importante avaliarmos, muitas vezes uma pessoa que é acometida por determinada doença, muitas vezes ela não consegue identificar qual foi a origem desse problema que ela está vivenciando. Muitas vezes só se identifica somente o efeito, mas não consegue se analisar onde está a causa disso tudo. Penso que deveríamos fazer uma análise. Onde tudo começa? Antes de gerar uma enfermidade, naturalmente nós pensamos. Esse pensamento, ele se tornou um ato, se tornou uma ação. O conjunto dessas ações viraram uma rotina. E essa rotina
gerou uma enfermidade. Importante identificarmos que essa doença, quando ela se manifesta no nosso corpo físico, já é a última camada onde ela está. Mas a raiz de tudo isso, dos nossos males, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, das nossas doenças, das nossas enfermidades, ela tem a raiz do nosso espírito imortal. E o corpo físico é essa última camada onde se reflete a doença. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele vai nos explicar as causas das nossas aflições, as causas atuais das nossas aflições, e também nos explica causas anteriores a essas aflições. E as doenças, elas estão lá, inseridas nessas aflições. No início, nessas causas atuais das nossas aflições, eles nos fazem um convite para que nós nos interroguemos as nossas consciências. Quando estamos passando por uma dificuldade, por um problema, por uma doença, a gente parar para analisar se realmente nós tivéssemos feito diferente, não estaríamos em condições melhores. Se eu houvesse tomado tal atitude de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Vai-se à frente e nos diz: a quem o homem há de responsabilizar, senão a si mesmo? O homem, em grandes casos, é o grande causador dos seus próprios infortúnios. E em vez de reconhecer isso, é menos humilhante para ele achar uma desculpa, ou porque essa desculpa ela está vinculada à sua vaidade, ao seu egoísmo. Ele acusa a providência divina, acusa outras pessoas, acusa a má sorte, acusa que ele não tem uma boa estrela. Mas o que é essa boa estrela, se não é justamente a negligência que ele faz consigo mesmo? Então é importante nós pensarmos que as dificuldades da vida, elas são responsabilidade nossa. Não que Deus está nos punindo, não que Deus dá mais oportunidade para alguém, não que eu tenha uma enfermidade porque eu fui escolhido para isso, mas sim que nós pensemos que é nossa responsabilidade, totalmente nossa responsabilidade. E no final dessas causas atuais, das nossas aflições, ele vai nos dizer que o homem vai conseguir evitá-las quando trabalhar por se melhorar no campo moral e no campo intelectual. E o campo intelectual, muitas vezes, ele eleva ao campo moral. Muitas vezes, quando estudamos sobre determinado assunto, quando investimos no autoconhecimento, nós vamos melhorando a nossa moral. Vamos entendendo os passos, os nossos equívocos e vamos tentando acertar. De ali para frente, corrigindo os erros. Então, as doenças elas estão inseridas dentro dessas aflições. São causas que geram sofrimento na existência atual. Comportamentos que nós temos, atitudes que nós temos. Porém, paremos para analisar. Uma pessoa que está nascendo hoje, que está nascendo com uma determinada deficiência, que não vai conseguir, nessa atual existência, prover os meios para a sua subsistência, os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Pessoas que nascem com deformidades, pessoas que nascem com problemas mentais. O que nessas condições nós devemos de concluir que nada elas fizeram nessa vida atual para ter recebido isso, essa dificuldade. Nada nessa existência atual elas fizeram para merecer isso. Essa tão triste sorte, porque elas vão ter que ser cuidadas pela família, cuidadas pelo Estado, porque não terão condições. Daí nós podemos parar para pensar, será que Deus realmente é justo? Enquanto, sob o lado do mesmo teto, sob o lado da mesma família, uns são favorecidos e outros não? Pensemos, novamente. Todo efeito ele tem uma causa. Essas misérias, essas causas, nós temos que admitir primeiramente que Deus é justo. Que Deus é bom sempre para conosco. Então, se essa causa ela não está agora, nesse momento, nessa vida, ela tem uma causa precedente. Uma vida anterior. Então, ela está numa existência anterior. E que se a pessoa ela é punida nessa vida atual, ou melhor dizemos,
dizendo, se a aplicação da justiça divina se fez para ela nessa existência, é algo que está na justiça divina. Né? Porque o homem nunca vai escapar às suas faltas, porque senão não há justiça. Mas muitas vezes essas causas, esses acontecimentos, eles vão acontecer para frente, porque não há condição de ser, muitas vezes, na mesma existência a qual ele está. Nós temos que ter um pensamento de que, se não analisarmos que nós vivemos muitas vidas, que há a pluralidade das existências, nós acabamos por concluir que não há justiça divina. Então, teremos que projetar que nós temos muitas vidas, muitas existências. Porque assim se explica o porquê de acontece com um, o porquê de acontece com o outro. Por que um é infortunado, né? Por que o outro não é? São características que nós temos do nosso mundo, da Terra como um planeta de provas e expiações. Então, semelhantes anomalias, contudo, só existem na aparência, porque se nós julgarmos somente a vida presente, nós não conseguimos evoluir o nosso raciocínio. Então, temos que elevar o nosso pensamento e verificar que temos uma série de existência, que cada um tem a parte que lhe compete. Então, veremos que a justiça de Deus, ela nunca se interrompe. Ela está sempre bem distribuída, ela está sempre bem aplicada. Então, as causas dos nossos infortúnios, as causas das doenças, elas podem estar vinculadas a uma vida atual ou podem estar vinculadas a uma vida passada. E cabe a nós o quê? Se nós não mudamos o nosso pensamento, se não mudamos as nossas atitudes, nós poderemos gerar o quê? Futuras causas para outras vidas, para outras existências, que vão lá se exprimir numa vida futura. Mas temos o poder de decidir entre o certo e o errado. Temos o poder de decidir se as nossas aflições elas podem ser diminuídas ou elas podem aumentar. Eis que nós temos o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, aquilo que verificamos como um mal, aquilo para a pessoa é justamente o melhor remédio. Uma pessoa, às vezes, aprisionada por uma pequena existência, por um certo período de tempo, aprisionada num corpo físico, ali está o melhor remédio para ela naquele momento. De repente, aquele espírito precisa se acalmar numa existência pelo mau uso do seu livre-arbítrio para que não se complique mais, né? Para que não se endivide mais perante a justiça cósmica. Interessante fazermos uma avaliação com o Evangelho quando Jesus realizou diferentes curas. Uma das curas foi do cego de Betsaida. Betsaida, ela era uma aldeia. Importante aprofundarmos qual é o ensinamento espiritual que Jesus quis dizer referente a essa parábola. À época de Jesus, as pessoas viviam em aldeias. E essa cura, ela se dá em dois pontos, em discernimento e em compreensão. Quando Jesus finaliza a cura do cego, ele diz para ele, não volte para a aldeia. E se interpretarmos ao pé da letra, verificaríamos o quê? Que a aldeia seria o conjunto físico aonde ele morava. Mas essa aldeia ela vai muito mais além do que esse sentido. Temos que buscar o sentido espiritual e não o sentido literal. Na obra, no livro Obras Póstumas, é falado lá na sua primeira parte sobre a fotografia do nosso pensamento. Nós, independente se somos espíritos encarnados ou espíritos desencarnados, nós temos um campo magnético que nos circunda, que muitas vezes é chamado de aura. Né? E esse campo magnético é a nossa o quê? A nossa atmosfera psíquica. É o que nós pensamos. O conjunto dos nossos pensamentos, o conjunto das nossas emoções. E ele circula num campo dinâmico. Né? Eu posso estar falando aqui na frente nesse momento, mas o meu pensamento pode estar lá num acontecimento negativo. A minha mente está em outro lugar e a minha palavra está aqui. Né? Nós temos essa capacidade. Fazemos uma comparação de tudo o que pensamos do começo, né, de um dia até a noite. Quando você chegar no final do dia, você vai ter uma média do que você pensou e do que você está sentindo. Essa é a sua aldeia. Essa é a Betsaida. Então, o convite que Jesus fazia para aquele que lhe havia curado é que ele mudasse
o seu pensamento. E aqui nós vamos começando a falar sobre os nossos relacionamentos, nós verificamos que as nossas atitudes atraem reciprocidade. Você pode muitas vezes morar num circuito fechado de pensamento por uma vida, por várias vidas, e as suas atitudes elas são as mesmas. Em diferentes reencarnações. Às vezes você conversa com pessoas, às vezes as pessoas não te tratam bem, mas às vezes o que você está emanando? Né? É claro que as pessoas são muito mais do que isso. Né? Mas quando elas se relacionam com você, elas vão reagir com a mesma pauta que você aplica a elas. Se elas estiverem vigilantes. Então, uma conclusão que a gente pode ter com relação a esse milagre que Jesus realizou é que, com o tempo, se nós não mudamos o nosso comportamento, nós vamos ficando dentro dessa aldeia, dentro desse pensamento, talvez por 20, por 30, por 40 anos, ou talvez até por algumas reencarnações. Você entra num circuito fechado de vida, de emoções, de atitudes e de pensamentos. E os espíritos conseguem até visualizar, né, como que está esse nosso pensamento, porque nós emanamos, né, esse pensamento. E onde eu queria chegar? Que muitas vezes esse pensamento, essa ação, essa rotina, esse malefício, eles podem gerar determinadas enfermidades. Né? Enfermidades físicas, as mais diversas, doenças gerais, diversas patologias, enfermidades morais, como uma demência, como uma insanidade, como uma depressão. E para que tenhamos saúde espiritual, que esse que é o objetivo, é que tenhamos saúde espiritual, porque cura verdadeira vem de dentro para fora, com a mudança das nossas atitudes, nós vamos nos apoiar, né, num trecho importante, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, ao qual o Espírito Emmanuel faz uma pequena avaliação do trecho do Evangelho, que está lá no capítulo 5, em Tiago, versículo 3. Em que ele diz um pequeno trecho. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram. Mas será que esse ouro e essa prata seria no sentido material? Vamos olhar pelo sentido espiritual. Todo ouro e toda prata são os nossos sentimentos. Né? Nossa humildade, nosso perdão, o nosso amor e a nossa bondade. É uma herança que nós temos. Isso está dentro de nós. Só que quem decide se você aplica ou não somos nós, através do uso do nosso livre-arbítrio. E o que seria a ferrugem que consome? A ferrugem seria o egoísmo. O egoísmo que traz a ferrugem. E Emmanuel vai comentando que se nossas ideias apaixonadas, no sentido de colocar ação no bem, elas fossem dirigidas sempre ao caminho do bem, nós conseguiríamos produzir muitos frutos para a obra de Deus. Porém, nós fazemos justamente ao contrário, impedindo a concretização dos nossos propósitos, o nosso amadurecimento espiritual, né? A nossa evolução. Né? Ele fala disso com respeito, né, à redenção das criaturas. E falar desses sentimentos, né, de bondade, de perdão, nós precisamos entrar no caminho da caridade. A caridade elevando o nosso pensamento além do sentido material. Nos dizem os Espíritos que o verdadeiro, como que Jesus entendia o sentido da caridade, eram 3 aspectos, são 3 aspectos. Benevolência para com todos, não elegendo pessoas somente do seu círculo íntimo. Benevolência para com todos que se apresentem a você. Indulgência para com todos. E perdão das ofensas. A verdadeira caridade, ela está restrita dentro do nosso relacionamento. E aqui a gente abre um campo novo, né? Porque é justamente nas nossas relações humanas que nós adoecemos. É onde nasce a doença. E André Luiz, dentro de um trechinho da Agenda Cristã, ele nos faz uma recomendação que nós deveríamos tratar nossos familiares como a gente trata uma visita
quando vem dentro de casa. Quando vem uma visita dentro da sua casa, você vai sempre buscar o melhor. Né? E nós deveríamos sempre fazer da mesma forma para com aqueles que convivem conosco. Né? Darmos o nosso melhor. Mas é justamente quando você tem dentro do teu círculo íntimo é que você fecha a comporta. Passamos a privar as pessoas do nosso melhor. Né? Então, uma primeira virtude que devemos ter é a vigilância. Como aquele agricultor que sabe quando é atacado. Você tem uma plantação e chega a praga. E você tem que tomar uma atitude para você não perder. Assim é a nossa vida com relação às nossas condutas e os nossos sentimentos. Quando você ofende alguém, você vai sentir isso, que aquela pessoa se magoa. Na maior parte das vezes. Né? É aí que, se nós não tratamos devidamente, é que o ouro e que a prata começam a enferrujar. Né? Então nós precisamos o quê? Adubar, regar a planta e colocar o remédio necessário para que a praga não ataque. E qual relacionamento que não precisa de reforço? Qual relacionamento que não precisa de um adubo? Né? Que não precisa de colocar uma água? E quando nós falamos isso nas nossas relações humanas, esse alimento é a indulgência, esse alimento é o perdão, esse alimento é a benevolência, é a bondade. Porque ninguém resiste à bondade. A bondade ela é irresistível por mais que a pessoa lute contra isso. Quando está dentro de um grupo mediúnico, as manifestações maiores de espíritos sofredores são aqueles que estão necessitando de um colo. Estão necessitando de alguém que haja com bondade. Quando fazemos um atendimento fraterno na casa espírita, né, as pessoas estão esperando o quê? Ser acolhidas, que alguém as atenda com bondade. Interessante uma história de Gandhi. Gandhi, na época medonha da colonização, estava caminhando por uma praça pública na Índia, e eis que um soldado o avista, e ele bate em Gandhi e o derruba no chão. Ele se levanta novamente, e o soldado bate novamente e o derruba. E pela terceira vez, quando ele levanta, o soldado lhe indaga: quem te ensinou tamanho covardia? Ele olha para o soldado e te diz: esse homem está na cruz que está no seu peito. Me ensinou isso. E o soldado leva um choque vibratório terrível sobre aquela ação que ele teve. Junta as mãos de Gandhi e ele pede perdão. A bondade é o maior investimento que nós podemos fazer nos nossos relacionamentos. Principalmente quando o cotidiano toma conta da convivência de 10, de 15, de 20 anos. Você já convive muito tempo com a pessoa. Nos nossos relacionamentos, no início, né, a pessoa tem aquele olhar carinhoso, dá até apelidos, aquele nome de bichinho para a pessoa. E daí, quando já convive determinado tempo, o nome do bicho é de bicho grande. Sabemos, né, o que traz por trás desse pensamento. O problema é que, com o tempo, nós estancamos nossa fonte de bondade, a nossa indulgência. Você começa a olhar a pessoa, a focar nessa pessoa com um olhar microscópico. Você começa a verificar até como que a pessoa aperta a pasta de dente. O que ela deixa fora do lugar, quais são os seus defeitos. E muitas vezes nós focamos toda a nossa energia no defeito da pessoa, no defeito de quem convivemos. E começamos a alimentar o quê? Intolerância. Alimentar essa intolerância. Mais uma vez, André Luiz nos cita no livro Agenda Cristã. Imagine você programou uma viagem, você foi viajar para um local dentro do Brasil, fora do Brasil, em que há uma paisagem muito bela e você está caminhando por essa paisagem. Só que você está caminhando de cabeça baixa, olhando para baixo. E André Luiz nos explica que qualquer viajor que está no caminho, está olhando para baixo, demasiado, muitas vezes, ele começa a enxergar pedras. E com o tempo, só enxergará pedras. À medida que vamos caminhando, nos nossos relacionamentos, nós começamos a ver essas pedras, esses defeitos minúsculos, que vão se
avolumando, até que nós nos tornamos insuportáveis, produzindo muitas vezes uma série de atritos. A intolerância, meus irmãos, ela consome toda a nossa benevolência. Consome tudo, consome energia. Consome energia que nós deveríamos canalizar a energia para o amor, a energia amorosa. Canalizada naquilo que há de mínimo, né, que muitas vezes poderia ser superado, tirando o yin e ficando a tolerância, onde poderíamos tolerar. E há uma lei na vida, que inclusive está no Evangelho, que nós sempre encontramos o que buscamos. Em outras palavras, quem procura, acha. E quem se esforça por encontrar defeitos, acaba encontrando muitos. E se você se torna um especialista em encontrar defeitos, você pode estar caminhando, né, na direção da solidão. Nós começamos a emanar essa energia de intolerância e muitas vezes nos privamos do amor e da beneficência do outro que convive conosco. E como o amor, né, é o alimento da nossa alma, se nós nos entregamos à solidão, se nós nos entregamos à intolerância, nós começamos a enfrentar uma profunda carência. E vamos começando a ficar o quê? Isolados. Se vendo privado desse amor e dessa bondade. Onde só a caridade é capaz de corrigir. Só o serviço ao semelhante é capaz de corrigir. Tem muitas pessoas, às vezes, que estão com problemas, às vezes, em casa com o filho, né? Filho que não dá muita valorização à vida, levam o filho, às vezes, numa instituição que é de atendimento, lá, onde você vê diversas pessoas que sofrem com deficiência e, às vezes, aquele choque vibratório. Onde você verifica que o problema do outro é muito maior do que o seu. Porém, não existem relacionamentos sem feridas. Porque nós estamos o quê? Estamos num planeta de provas e expiações. Né? Conviver com alguém significa machucar e ser machucado. Um exemplo interessante que nós temos na última ceia de Jesus, né? Jesus informa que alguém haveria de o trair. E os apóstolos começam, serei eu, né? Começa a ficar preocupado e Jesus dá uma resposta que aquele que haveria de o trair é aquele que colocaria a mão no prato. Hoje nossa forma, por exemplo, de confraternização, ela é realizada, né? Cada um com seu prato, na sua mesa, mas na época de Jesus existia um prato onde se pegava o pão, onde se pegava o peixe, aquela alimentação. Então, todas as pessoas colocavam a mão no prato. O que Jesus queria dizer? Que alguém ali do seu círculo íntimo o haveria de o trair. E realmente aconteceu. Só quem se relaciona com a gente intimamente, faz suas refeições, está ali com a gente, são as pessoas que vão nos magoar. E é aqui que nós adoecemos. Né? Porque a nossa capacidade, nós não temos capacidade ainda de perdoar instantaneamente. Nós não somos anjos, mas também não estamos num estágio de brutalidade. Estamos ali, caminhando. Né? Chico costumava dizer, né, que nós somos, imagine você, um lago. Você olha um lago, na superfície desse lago, ela é cristalina. Uma água linda, bela. Porém, se você pega uma varinha e começa a mexer no fundo, começa a vir o quê? O lodo sobe. Né? Todo ser humano que ele é tocado, né, ele pode desmanchar a sua água dentro da sua intimidade. Né? Então Chico dizia o que com isso? Que nós não devemos testar os limites da nossa criatura, da criatura humana. Né? Então, quando nós estamos nos relacionando, parece que com o tempo a gente coloca cada vez mais o dedo na ferida, se a gente não cuida. No sentido moral, quero dizer. Né? Quanto mais tempo passa, as pessoas tocam as feridas umas das outras. Né? E aí que surge a ofensa, aí que surge a mágoa. E o que a gente faz? A gente desiste do relacionamento? Vamos nos isolar? Não vamos nos relacionar mais? Estou falando aqui não como um ponto, um relacionamento pontual, mas digo no geral, eu não vou querer me relacionar mais hoje, porque relacionar é muito complicado. Prefiro viver sozinho. Não, porque é impossível nós evoluirmos
é impossível muitas vezes nós vivermos sem outra pessoa. Não estou falando só dentro do casamento, em geral. Basta pensar que a gente não reencarna sozinho. Nós precisamos de um pai, nós precisamos de uma mãe. Há um planejamento reencarnatório para tudo isso, em que você é o quê? Que você é aceito. Né? Imagine um mundo todo branco, sem cores. Imaginemos o dia e a noite. Né? Você só consegue perceber quando um ou quando o outro está chegando, quando está havendo aquela interação. Né? E nós precisamos do que? De interação para a gente conseguir evoluir. Senão não evoluímos. Né? Mas aí a gente chega num dilema. Se no nosso relacionamento todo contato provoca mágoa, né? A nossa exposição ao sofrimento será que é inevitável? Né? Estaremos expostos sim. Mas foi por essa razão que Jesus ensinou-nos o perdão. Né? Por que que nós precisamos de perdão? Não é por causa de um rito religioso, não é para agradar a Deus. Porque nós devemos perdoar para manter o que? A nossa integridade. A nossa integridade psíquica. Todas as nossas dificuldades do nosso espírito estão relacionadas à falta do perdão. Basta a gente imaginar fazer uma pequena análise, um diagnóstico. Por que nós não nos recordamos das existências passadas? Por que será? Imagine que te foi permitido você recordar a sua existência passada. Né? Imagine que uma coisa que você não suporta, que para você é intolerável, e você faz uma regressão e verifica que você fazia exatamente aquilo no teu passado espiritual. Se enxergando aquilo que você mais detesta hoje. Um outro ponto. Alguém seria capaz de manter integridade psíquica se você verificasse, né, que você abandonou uma pessoa? Aliás, quantas vezes nós abandonamos uma pessoa ou fomos abandonados? Quantas vezes nós traímos, quantas vezes nós fomos traídos? Quantas vezes a gente sofreu a negligência de um pai ou de uma mãe? Ou quando nós mesmos negligenciamos, ora no papel de pai, ora no papel de mãe. Se todas essas lembranças viessem nos visitar hoje, nós não teríamos capacidade de suportar. Com certeza nós seríamos internados. Imaginemos a gente carregar um fardo, por exemplo, de 5 toneladas. Uma pessoa. De tudo que você fosse verificando na sua vida passada. Não aguentaria. Né? Seria mágoa demais para carregar, sozinho. Então, o Criador, dentro das suas leis divinas, nos dá a dádiva do esquecimento. Né? Que a gente possa partir de um ponto em que você possa trabalhar essa mágoa, que você possa trabalhar esse rancor, convivendo naquele teu círculo íntimo com pessoas que às vezes vão te machucar, mas você também vai machucar. Mas que tenha pelo menos ali uma oportunidade, quem sabe de já nessa existência, você ter uma reparação. Né? Os erros, os equívocos começarem ali a serem trabalhados. Que o perdão comece a fazer parte daquele relacionamento já nessa vida, já nessa existência. Né? Mas a gente tem a capacidade muitas vezes de achar mágoa da outra pessoa até por intuição. Você está trabalhando lá, né, no seu ambiente de trabalho, chega uma pessoa nova que começa a integrar a equipe. E você olha para aquela pessoa. Não fui com o cara daquela pessoa. Ela não. E você já começa a ficar magoado e ressentido por uma pessoa que você não conhece. Você não conhece como que aquela pessoa é. Né? E aí a gente consegue ter essa capacidade. Eu já não gosto dela. Mas então até aqui nós fizemos um diagnóstico. Mas onde será que está a cura verdadeira? Temos que reconhecer que a mágoa, né, o machucar-se, ser machucado, reciprocamente é algo que acontece na nossa existência, do planeta que vivemos, porque nós somos imperfeitos. Né? Estamos ali no mesmo limiar, na mesma linha. Né? Uma vez um repórter entrevistou o Chico e falou para o Chico: Chico, como é que você vê o mundo? Ah, eu vejo o mundo como ele é. Como que você vê as pessoas? Ah, eu vejo as pessoas como elas são. E você, Chico? Ah, eu sou o mesmo. Eu continuo mesmo. Tem pessoas que nós convivemos
E quando você se relaciona, você tem o verbo, tem a palavra, tem a ação. E as pessoas às vezes não usam a palavra para curar, elas usam as palavras para machucar. Nós mesmos fazemos isso. Às vezes a gente projeta, fala para o outro, mas nós fazemos isso. Mas conhecemos pessoas que nos ferem, que usam a palavra muitas vezes para nos ferir. Então é preciso nós enxergarmos o quê? Primeiramente, enxergar as pessoas como elas são. Às vezes a gente quer conviver só com o espírito superior. Não vai conviver com o espírito superior. Você vai conviver com aqueles que você necessita conviver. Por quê? Porque você tem um vínculo. Não caímos de paraquedas naquela família. Nós temos um vínculo com aquelas pessoas. É importante mudar o pensamento, que é o pensamento espírita que nos traz, através da pluralidade das existências. Olhar para aquela pessoa, nossa, não só com a curiosidade, mas aprofundar. Será que eu não tenho que conviver, será por um determinado período de tempo com aquela pessoa, para que a gente possa trabalhar o perdão? Viver é uma aventura, conviver, os nossos relacionamentos são uma aventura de alegria, mas também é uma aventura de dor, de aprendizado. E amar dentro do nosso estágio evolutivo dói. Dói. Mais uma vez, quando a gente está dentro da casa espírita, você vai fazer lá um atendimento fraterno e chega uma família toda, uma família toda para fazer o atendimento. Você recebe o pai, a mãe, os filhos. E cada um vai falando, ou reclamando, ou expondo o problema do seu ponto de vista, da sua expectativa, da sua perspectiva. Mas é engraçado que nunca ele fala sobre ele. Nunca sobre fala dele. Ele vai sempre falar do outro. Sai um, entra outro e vai falando sobre a perspectiva dele. Imaginemos esse momento, às vezes você imaginou, às vezes você pensou, quem está precisando do seu perdão? Você parou para pensar em que área que eu preciso ser perdoado? Porque em muitos aspectos nós somos insuportáveis. Em muitos aspectos nós somos peso para as outras pessoas. Você olha muitas vezes aquele casal velhinho que está fazendo bodas de ouro e o esposo ou a esposa dá um beijo para a pessoa. Que vida que eles tiveram? Qual foi o conjunto da sua vida, das suas dificuldades, dos acertos e dos seus erros? Mas pelo menos acredito que ninguém dá um beijo carinhoso depois de você passar 50 anos em relacionamento sem ter passado pela trilha do perdão. Porque sabemos que relacionamento não é mar de rosas. Você é um conjunto que você tem de acertos, de erros, de alegrias e de dores. E as pessoas que realmente nos amam são aquelas que são capazes de nos perdoar. Nós trazemos sofrimentos de outras existências, somos perdoados e perdoamos muitas vezes. Não é à toa que quando Jesus se dirigiu para Pedro e falou para ele, perdoe 70 vezes 7. Naquela época você precisava de um numeral para que as pessoas tivessem algo palpável. Mas sabemos que hoje o aprofundamento desse ensinamento é que nós devemos perdoar indefinidamente, quantas vezes forem necessárias. Tem deficiências na nossa vida, no nosso espírito, que às vezes nós vamos precisar muitas reencarnações para sanar. E ainda bem que temos as reencarnações. Senão seríamos condenados somente por uma vida entre acertos e erros. Não haveria evolução. Trago aqui um trecho e um relato, em outras palavras, mas fala de um testemunho de Emmanuel, no livro Há 2000 anos. Emmanuel falando dele, naquela época, como o general Públio Lentulus. Eu vou ler um pequeno trecho do livro desse encontro que ele tem com Jesus, quando a filhinha dele estava doente. E Jesus vem e realiza a cura. Jesus diz assim, sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens a razão egoísta e humana. E assim, a fé e o amor da tua mulher
porque é a fé divina. Está, porém, no teu querer aproveitar o momento de agora ou daqui a alguns milênios. E eis que Emmanuel, em outra obra chamada 30 anos com Chico Xavier, escrito por Clóvis Tavares, ele nos diz o trecho da sua reencarnação 1.500, quase 1.600 anos depois, como Padre Manuel da Nóbrega, né, dizendo assim: cansado das posições de mando, cansado das posições de posse, resolvi dar testemunho que minha companheira havia dado há 1,5 milênio antes de mim. E aceitei a encarnação num país que se iniciava para conviver com matas virgens, com índios selvagens e aprender a lição da humildade, a lição de servir, sem esperar nada em troca. Esse testemunho de Emmanuel, 1.500, 1.600 anos para encarar uma dificuldade. Né? E às vezes nós olhamos aquela pessoa, né, que está do teu lado, convivendo, né? Depois se conviveu um determinado período de tempo, né, se afastou, encontrou ela de novo, começou a conviver de novo com ela. Nossa, mas a pessoa ainda está fazendo isso. Daí os amigos espirituais sabem que nós precisamos da convivência, sabem que nós precisamos nos relacionar, sabem que nós precisamos reencarnar para aprendermos. E eles comentam um com o outro: nossa, a pessoa demorou lá 1.000 anos para conseguir evoluir, quer que o outro evolua em 200. Carinhosamente falando. Nós precisamos do perdão para sobreviver. Nós precisamos do perdão para experimentar o amor. E o primeiro passo dessa cura verdadeira é pelo perdão. Pelo perdão é que nós vamos avançando no caminho da indulgência, da tolerância e vamos amadurecendo o nosso espírito dentro do estágio evolutivo. Nós precisamos do perdão para experimentar o amor. Porque se as pessoas que nos amam não nos perdoarem, nós não provaremos o amor. Então será que a gente só vai provar do amor quando a gente estiver lá na frente, na evolução, quando somos espíritos perfeitos? Não, porque Deus é pródigo. Deus é um Deus bondoso para conosco. Deus é um Pai para nós. Ele permite que a gente experimente o amor mesmo no nosso estágio de imperfeição. E nos deu o exemplo maior de perdão, que é o nosso Mestre Jesus. Um capítulo interessante no livro Estante e Vida, ditado pelo Espírito Irmão X. Lá nesse capítulo existe o capítulo 34, que fala sobre o anjo solitário, que narra, né, esse trecho. O Irmão X é o Irmão Humberto de Campos, o Espírito Humberto de Campos. Fala sobre esses minutos finais de Jesus aqui na Terra, quando ele estava sendo crucificado, onde legiões de espíritos angélicos se aproximam da cruz. No livro ele fala sobre que esses anjos, esses seres angélicos, eram doadores, emissários, embaixadores enviados da luz. Determinado agrupamento começa a cantar músicas celestes, já preparando o retorno do governador do planeta ao seu posto. Outros se aproximam da cruz e auxiliam Jesus, né, para diminuir o seu sofrimento, tocando o seu corpo, diminuindo a sua dor. Os anjos da cura. Outros, os anjos da justiça, que anotam os nomes de todos aqueles que estavam envolvidos naquele processo, né, para um resgate futuro. E vem um anjo solitário, né, vem disparado, chega até a cruz, chega até o Mestre. Jesus quer lhe falar algo, né, e ele balbucia algumas palavras e aquele anjo sai, né, disparado, e vai até Judas para resgatar ele, porque ele havia se suicidado. Judas presenciou o que aconteceu com Jesus, não resistiu e se suicidou. E ele vai resgatar o espírito de Judas. E depois disso, Jesus se vira para o alto e remete um pensamento, uma prece se dirigindo a Deus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E sem esse presente do Cristo nos ensinando como é perdoar, aqui nós encerramos
nossa reflexão de hoje. Muita paz a todos. E vamos, em prece, agradecer a Deus por essa existência, por essa oportunidade que temos, que o perdão se faça cada vez mais presente na nossa vida. Pois não sabemos, às vezes, aquele que convive, mesmo através do esquecimento temporário, são almas, são espíritos que necessitam do nosso carinho, que necessitam da nossa dedicação. Que a luz do Mestre, sempre nos momentos de dificuldade, seja o nosso norte, principalmente nos momentos em quando nos relacionamos e que temos dificuldades de pensamento, de ações com aqueles que estão convivendo conosco, mas que o perdão seja a chama, a luz viva, para que, praticando, para no momento em que perdoamos, para no momento que somos perdoados, façamos isso de coração, de alma, sentindo a energia vibratória canalizada de forma adequada. Obrigado, Mestre Jesus, por nos ensinar o que é esse perdão, que é a cura verdadeira do nosso espírito imortal. Que assim seja.